No vídeo de hoje vamos trazer a análise do Maxi Renda, o fundo imobiliário MXRF11. Trata-se de um fundo com um valor bastante interessante, na casa dos R$ 10, que tem um grande número de investidores e também tem um histórico bastante interessante em termos de rendimentos. Mas, como todo fundo pode apresentar problemas, temos também alguns papéis deles que ele já teve que exercer a sua garantia. Então, vamos acompanhar o detalhe aí desses papéis e a situação que está atualmente aí em relação a essas garantias. Se você é novo em nosso canal, fique à vontade para curtir e compartilhar e se inscrever. E não esqueça de marcar o sininho, assim você fica sabendo quando a gente lança vídeos novos. A gente tem um foco de análise de ações, fundos imobiliários, fiagros e ações e REITs no exterior também. Então confira, o canal tem bastante análise de vários papéis ali, certamente você vai identificar algum que seja de seu interesse. Vamos começar entrando um pouco mais em detalhe nas principais posições de CRIs que o MXRF11 possui. A maior participação, que responde aí por pouco mais de 5% do patrimônio líquido, o devedor é a CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, uma taxa de IPCA mais 7,8%. Então, a gente tem ali um valor de quase 120 milhões de reais. Ela consiste num contrato de locação atípico firmado pela CSN, referente a um imóvel de Taubaté, interior de São Paulo, onde ficava antigamente uma fábrica da Ford. A segunda maior posição é a Mitre Realty, que é uma empresa aí da área de real estate. Ela é uma empresa listada na Bolsa, tá? Ela tem um foco de atuação na cidade de São Paulo e com mais de 5 bilhões de reais em land bank. O seu CRI está com uma taxa, né, indexado ao CDI, com uma taxa de CDI mais 2,3%. Terceira maior posição da Prevent Senior, a empresa da área de saúde, né? Ela é uma empresa que tem um bom nível de capitalização nesse momento, né? E traz uma estrutura robusta nesse CRI com 11 PMTs aí durante esse período de obra, dando maior segurança aí durante a execução das obras. A PESA AIZ, né, é a participação seguinte. Essa operação está lastreada em contratos take or pay da AIZ com a PESA, né, revendedora de produtos Caterpillar no sul do país. Né? Então, é uma representante aí de máquinas agrícolas. A Urban Hub Anhanguera, né, o ativo é resultado aí de debêntures emitidas pela Log2, né, cujo lastro está em um contrato de locação comercial firmado com o grupo Pão de Açúcar. O próximo, RCP, ele é lastreado em contratos de locação pulverizados de um galpão localizado em Rio Claro, interior de São Paulo. O próximo, Oba Hortifruti, é uma operação de 44 milhões de reais. Trata-se de uma empresa de hortifruti presente em 11 cidades do país, né? Então a empresa aí tem um bom nível de robustez e essa operação aí, né, ela está lastreada em um contrato BTS, né, de um novo CD da empresa, próximo da cidade de Paulínia, no interior de São Paulo. O Grupo Mateus é o quarto maior varejista do país, né, com 202 lojas físicas. Também tem um CRI vinculado aí dentro da lista dos principais operações. A Almeida Júnior, né, é um grupo de shopping, né, que possui 71% do market share
no estado de Santa Catarina. O DASA Diagnóstico, empresa de diagnóstico do Brasil, né? Então ela tem também um bom nível aí de liquidez. E o Siqueira Castro Advogados, né? É um dos maiores escritórios de advocacia atualmente. Então a gente percebe aí que são empresas bastante robustas, né, com bom nível de garantia, estão entre as principais posições aí do MXRF11. Vamos trazer então uma visão geral do portfólio, olhando principalmente o portfólio de CRIs, né, que tem como principais indicadores o IPCA e o CDI. A gente tem em termos de setores a maior parte de 34% na área de real estate, seguido pelo varejo de alimentação, shoppings e a área de saúde. A gente possui 59% dos instrumentos com contratos vencendo após 2030. Em termos de taxa, a gente tem IPCA mais 7,4 por 43% e CDI mais 2,69%, são os principais indexadores dos fundos. Só que a gente tem 75% do patrimônio do MXRF11 em CRIs. Temos 16% em fundos imobiliários e 5% em permutas financeiras. Em termos de fundos imobiliários, a gente tem 1/4 do total no SPVJ11, depois seguido pela LPLP11 e o GTLG11. São as três principais posições de fundo que o MXRF11 possui em seu portfólio. Falando agora de permutas financeiras, né, a gente tem ali um planejamento, né, desde o lançamento até o período de construção e depois a venda de fato das unidades, né? São sociedades de propósito específico, né? Então a gente tem 20% do fluxo do dinheiro que começa ali desde o lançamento até a finalização da obra, período aí que pode durar até 3 anos e meio. Depois, a partir do momento que se tem o habite, os repasses ficam maiores e a gente tem aí 80% do fluxo de dinheiro indo num período de 6 meses aproximadamente. E o que a gente tem dentro desse pacote, né? A gente tem instrumentos ali que pegam uma taxa de IPCA mais 12,5% em média, são 126 milhões de reais, e que estão financiando aí, de certa forma, obras desse tipo. Então, pegando o exemplo aqui, o Morumbi 1, ele tem uma participação de 0,8% dentro do MXRF11, que corresponde a 39% do volume geral de vendas do projeto. É um projeto de 90 milhões. Ele está em fase de construção, data de início da obra em março de 23 e data de entrega dezembro de 24. Ele está com 5% de avanço de obras no momento e vendeu 46% do total das unidades. O Vila Madalena 1, também em São Paulo, é um empreendimento total aí de 110 milhões de reais. Ele tem data de entrega prevista para julho de 23, com 88% das obras. Foram vendidos 52,6% do total até o momento. E a gente tem aqui o Jardim Europa 2, também na cidade de São Paulo, um empreendimento de 48 milhões de reais, com data de entrega prevista para 2024. As obras estão em 0%. E aí a gente já percebe, né, ela estava com início previsto para março de 23, aparentemente não houve o início das obras e as vendas em 25% até o momento. Então esse é o tipo de empreendimento, né, que está sendo desenvolvido dentro dessa estrutura que faz parte do portfólio do MXRF11. Bom, tivemos uma visão do portfólio do fundo, né? E agora vamos falar dos papéis problemáticos dentro do portfólio. Então temos 4 papéis aí que merecem destaque, né? E que as coisas não saíram como previstas, né? E a gente vai detalhar um pouco. A gente tem o CRI da Hart, o fundo executou as garantias, né, e recebeu o edifício Oceanic na cidade de Santos, né,
Então, o fundo está em tratativas comerciais para alugar parte substancial do prédio, né? Então, atualmente, ele tem aí uma taxa de alocação, aí, uma ocupação de 15%, uma ocupação bastante baixa. E a gente percebe, mesmo que o fundo execute as garantias, né, nem sempre receber o fruto dessa garantia pode ser uma boa, né, uma vez que ele está aí tendo trabalho para conseguir locar esse imóvel. Só a título de comparação, o CRI original ele tinha taxa ali de IPCA mais 12%. Mais um papel problemático, né, o CRI Esser, né? Então a equipe do MXRF11 está trabalhando para buscar monetizar os ativos que compunham as garantias desse CRI, né? Então ele recebeu, né, 5 terrenos, né, que são detalhados ali, né? Ah, e, e agora ele está buscando aí soluções de venda para monetizar o ativo, né? É, e aí conseguir transformar em dinheiro para o cotista esse o resultado aí dessa situação. O CR Urbiplan mezanino, né, em abril de 18, a Urbiplan entrou com pedido de recuperação judicial e desde julho de 2018, né, eles estão buscando aí tratativas, né, dentro desse processo de recuperação judicial para conseguir aí reaver o dinheiro investido aí dentro desse CRI, né? E o Next Group, né, o fundo está buscando aí a execução das garantias do papel, né, e devido aí às dificuldades, né, da própria empresa de honrar os compromissos, né. As garantias, né, são as ações de sociedade de propósito específico, né, Porto Alegre 2, além da alienação de um terreno em Gravataí, no Rio Grande do Sul. Então, assim, comentário geral aqui, não existe fundo perfeito, vamos dizer assim, né, ele tem alguns instrumentos dentro dele ali que passaram por momento um pouco mais complicado e a gente identifica que também a partir do momento, mesmo executando as garantias, né, o fundo ele tem algumas dificuldades em transformar aquela garantia em ativo para os cotistas também. Então, assim, esse é um exemplo clássico aí, né, claro, do risco, né, envolvido nesses tipos de operações de crédito. Trazendo agora os principais destaques, né, é um fundo que tem um nível de receita bastante alto. No mês de maio foi mais de 31 milhões de reais de receita. As despesas na casa de 1,8 milhões, né? E um resultado aí que deu uma distribuição média de 12 centavos por cota. Essa é uma visão do último ano em termos de distribuição, e esse é um dado interessante, apesar de ser um fundo de papel, ele tem um certo nível de estabilidade da sua distribuição, da sua receita, então dá uma certa tranquilidade para os cotistas nesse sentido. E a gente tem aqui uma visão, né, resumida nos últimos 6 meses, grande parte das receitas, né, foram provenientes dos CRIs, né? Então, assim, mesmo tendo a parcela de permuta de fundos imobiliários, os CRIs que são o grande núcleo e gerador de renda para esse fundo. Neste gráfico temos a evolução do valor da cota, que apresentou até um valor bastante acima da cota patrimonial. Início do ano passado ele chegou a ser negociado abaixo, né? Mas a gente percebe aí uma retomada nesse ano. O azul claro é o valor da cota patrimonial.
E desde 2020 a gente tem um volume bastante significativo em termos de negociações diárias para esse fundo. A gente tem aí em maio, o volume negociado foi de mais de 190 milhões de reais. É um volume bastante impressionante. Nesse outro gráfico, a gente tem aí a evolução também da comparação do valor dele de mercado com o valor de mercado mais rendimentos e a letras do Tesouro e o IFIX, né? Então a gente tem essa evolução histórica ali, né? Na tabela a gente consegue ter uma visão aí resumida, né? Então o retorno total bruto do fundo, né, foi de 21% em 12 meses, né? E acima do Tesouro e do IFIX. Então foi um resultado bastante interessante no último ano. E vamos falar agora da comparação do MXRF11 com outros fundos de papel da Bolsa. Em termos de dividend yield, ele está em linha com outros fundos semelhantes. Ele não é um fundo high yield como o DEVA11. Aliás, a gente fez recentemente um vídeo sobre o DEVA11, em que apontamos aí os principais problemas que o fundo possui, né? Vou deixar o link aqui em cima, se você quiser acompanhar logo na sequência, fique à vontade. A relação preço-valor patrimonial está 1,06, né? Então está ligeiramente acima, né? Os outros fundos estão pagando abaixo, o custo da cota está abaixo do valor patrimonial. O crescimento do dividend yield foi de 15%, foi um bom resultado para o MXRF11. A liquidez dele é imbatível, né? O fato dele ser um fundo aí que fica em torno de R$10, ele torna bastante simples, né, para se comprar uma cota dele, né? Ele tem 872 mil cotistas, também é um número bastante impressionante, principalmente por conta dessa característica dele, né? E é um fundo de 2,3 bilhões e a sua taxa de administração ela é a menor desse conjunto aqui de fundos de papel. Em termos de resultado, né, há 1 a 2 anos, o rendimento foi bastante significativo, aí, ganhando com folga da inflação no período. Então, quem investiu em MXRF11 se deu bem nesse período aí de 1 ou 2 anos. Neste gráfico temos uma visão dos últimos 5 anos do MXRF11. Então ele apresentou aí uma queda, né, nos últimos anos e agora vem numa trajetória de recuperação de cotação. E ele está sendo negociado inclusive acima do seu valor patrimonial, que está hoje na casa de R$10,10. E, finalmente, vamos trazer os pontos positivos e negativos identificados no MXRF11. Do lado positivo, ele tem um bom nível de diversificação e devedores, no geral, de boa qualidade, né? São grandes empresas, aí, empresas com nível de solidez interessante. Indexação equilibrada entre IPCA e CDI. O resultado do fundo foi bastante estável no último ano. Ele tem um bom nível de liquidez, é um fundo de R$10, né? Então, assim, é um dos que apresenta o maior nível de liquidez. E a taxa de administração ela é mais baixa aí do grupo com fundos semelhantes. Do lado negativo, a gente tem alguns instrumentos em que houve necessidade de execução da garantia, né? Então, é um ponto aí que não deixa de ser um problema. E negociado acima do valor patrimonial nesse momento. Então, esse também é uma questão para o investidor, que ele está um pouco aí mais caro do que a média de outros fundos semelhantes. E por fim, eu vou deixar aqui uma lista de outras análises de fundos imobiliários e 2 recomendações de vídeo. Fique à vontade para consultar. Se não for inscrito, se inscreva em nosso canal.